Pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Espero que estejam todos bem em casa, aproveitando a oportunidade de poder estudar num formato diferente. Nós estamos tentando criar aulas aqui que sejam dinâmicas, que vocês participem, tá? Estamos tentando trabalhar de uma forma que a gente consiga passar o conhecimento para vocês, passar o que vocês precisem saber, ok? Então, a gente tentou ser o mais breve possível, tentando filtrar mesmo a essência do conteúdo, para que não fique uma aula longa, mas que vocês consigam aprender tudo que precisam. E vocês precisam também apoiar-nos no sentido de ler o material, de dar uma analisada no que tem lá e fazer as atividades das unidades. Tranquilo? A gente vai falar um pouquinho sobre a unidade 1.3 e 1.4, na verdade a unidade 1, né, a seção 1.3 e 1.4, tá, para finalizar a unidade 1, e tratando de alguns assuntos interessantíssimos, que é terminar os assuntos dos micronutrientes, tá? A gente começou falando dos macronutrientes, a gente vai falar dos micronutrientes. Eu sei que é uma modalidade nova, ok? Sei que vocês ainda não estão acostumados, mas deixa aqui a disponibilidade, as dúvidas, qualquer problema que tiver, eu fico à disposição, tá? Venham, procurem, liguem, mandem mensagem, a gente fica à disposição de vocês, ok? E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os micronutrientes, a importância deles, algumas características específicas. Peço que prestem atenção. O objetivo realmente é apresentar os micronutrientes para vocês, definir quem são eles, por que eles são considerados assim, como micronutrientes, e depois a gente vai falar um pouquinho, né, no final, na verdade, do conteúdo, falar um pouquinho, não dessa aula, tá? Falar um pouquinho sobre a deficiência, trazer algumas fotos, alguns materiais que definem as características de deficiência do nutriente, para que a gente consiga entender melhor essa questão de macro e micronutrientes e a importância deles, ok? Para a fertilidade e para a nutrição da planta. Tranquilo? Então vamos lá. E vamos começar com o boro, certo? Boro, elemento químico, né? Presente aí no solo, tá? Tem suas funções aí, todas essas funções específicas que vocês veem aparecendo aqui, tá? São funções do boro. Chamar um pouquinho de atenção para vocês, tá? E pedir para que vocês entendam o seguinte: existem alguns nutrientes que possuem funções semelhantes, ok? Mas lembrar sempre o que a gente falou nas aulas anteriores sobre macro e micronutrientes, considerados nutrientes essenciais, ok? Ou seja, essencial, se fizer falta, ou se eles estiverem falta no solo, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você vai ter problema com relação à planta completar o seu ciclo de maneira ideal. Paulo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que se o nutriente é essencial, gente, se ele segue os critérios de essencialidade, quer dizer que se em sua falta, como ele não consegue ser substituído por nenhum outro nutriente, quer dizer que em sua falta a planta não completa o seu ciclo, ou se completar, vai completar de uma forma que não seja ideal, certo? Então é assim, se não é ideal, uma coisa que importa muito para nós todos é a produtividade. Outra coisa muito importante também é a qualidade do produto que você está produzindo, certo? Se você não tem qualidade e não tem produtividade, ou seja, aumento da quantidade produzida na mesma área ou por hectare, eu vou ter um problema, porque os meus custos talvez não estejam sendo pagos, certo? Então tem que prestar um pouquinho de atenção. Macro e micronutrientes são essenciais, e dentro desses micronutrientes a gente começa falando aqui do boro, e aí eu trago para vocês uma característica extremamente importante, tá? São características que vocês têm que analisar, que estão aqui, ó: germinação do grão de pólen e crescimento do tubo polínico, tá? São características fantásticas de se analisar. Por quê? Porque assim, germinar grão de pólen quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho um grão de pólen com características viáveis. Ou seja, eu consegui gerar um grão de pólen que tem potencial para fecundar, ok? Então, se eu consigo germinar grão de pólen, ou se o boro está
atuando na germinação do grão de pólen e no crescimento do tubo polínico, isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai estar atuando no florescimento, certo? Se ele está atuando no florescimento, ou se eles tiverem deficiência, nós vamos ter problema com relação ao florescimento. E aí a gente vai ter problema com relação à produção de frutos, produção de vagens, produção de maneira geral. Ou seja, eu não tenho fecundação, eu não possuo pegamento de flor, ou seja, a flor vai emitir, não fecunda porque eu não tenho germinação ou crescimento de um tubo polínico que faz com que esse grão de pólen chegue, né, até o ovário, e isso vai nos gerar um problema que vai ser abortamento de flor. Se eu não tenho flor, se eu não tenho fecundação, se essas flores abortam, qual é o problema que eu tenho? Redução de produtividade, isso mesmo, tá certinho. Então, assim, ó, é óbvio que o boro não atua só nessas questões. A gente fala sobre transporte de açúcar em membranas, produção de algumas enzimas que são catalisadores de algumas reações, ou seja, vão catalisar alguns produtos, vão favorecer algumas reações a acontecerem dentro da planta, tá? Desenvolvimento radicular, ok? Então, assim, vocês vão visualizar bastante questões relacionadas a crescimento, desenvolvimento, e a deficiência desses nutrientes vai trazer uma mudança de cor, uma clorose, um amarelecimento, tá? O que vai definir as características de cada nutriente vai ser a cultura, a quantidade em que ele está em deficiência, e aí nós vamos ter algumas deficiências específicas, alguns sintomas de deficiência específicos, ok? Mas eu trago para vocês e explico desde o início já que nós temos um grande problema relacionado a isso, a definição dessas deficiências. Por quê? Porque assim, gente, é necessário que a gente tenha uma prática muito grande para chegar em uma cultura, analisar ela, olhar e falar assim, Paulo, eu consigo definir que isso aqui é deficiência nutricional e que o nutriente que está causando essa deficiência é o boro. Tá? É preciso uma prática muito grande, um conhecimento muito grande, principalmente do que está acontecendo no local. Então é preciso que a gente tenha um entendimento, é preciso que a gente tenha uma prática, é preciso que a gente esteja vivendo aquela cultura no campo, ok? É óbvio que a gente não vai conseguir ver isso da noite para o dia, é óbvio que precisa estudar bastante, mas eu preciso que vocês entendam principalmente o que são os macro e os micronutrientes, entendam que macronutriente é um nome dado para os nutrientes que são utilizados em maior quantidade, e os micronutrientes é um nome, uma divisão de grupo de nutrientes que são utilizados em menor quantidade, tá? Relacionado aos macro. Que os macro e os micronutrientes, eles são essenciais, todo mundo já tem que saber disso, ok? Então a gente falou de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, certo? Os macronutrientes, NPK, né? A gente tem o NPK, que são os macronutrientes primários, e o nitrogênio, fósforo, potássio são nutrientes primários, e a gente tem o cálcio, magnésio e enxofre, que são nutrientes secundários. Por quê? Dentro dos macronutrientes, o NPK, o nitrogênio, fósforo e potássio, são os mais utilizados, ou seja, em maior quantidade em relação ao cálcio, magnésio e enxofre, ok? Por isso que são primários e secundários. E aí a gente vem para os micronutrientes. Utiliza-se em menor quantidade em relação aos macro, ok? Paulo, se o micro usa em menor quantidade, então quer dizer que ele é menos importante? Não, não. Se o nutriente é essencial, gente, ele não pode ser substituído, ele garante uma característica específica, ou seja, em deficiência, não favorece a completude, ou seja, não determina, não garante que a planta consiga terminar o seu ciclo de uma maneira correta, de uma maneira ideal. Tranquilo? Então, assim, não quer dizer que porque o nutriente é macronutriente, ele é mais importante do que um micro. Tanto os macro quanto os micronutrientes têm a mesma importância, têm o mesmo grau de importância. A única coisa é que os macros se utilizam em maior quantidade e os micronutrientes em menor quantidade. Ok? A gente já falou do boro. Agora nós vamos falar um pouco do cobre, certo? Isso aí. Quais são os processos que o cobre participa, tá? A gente analisar um pouquinho aí, ó, fotossíntese, respiração. Cara, dentro da respiração e da fotossíntese, nós geramos energia, desenvolvimento de planta. Então, está extremamente relacionado com
produtividade. Novamente, eu falando essa palavra, vocês vão me ver repetir isso por um tempo muito grande, porque quando a gente fala de fertilidade e nutrição, nós necessitamos fazer um link muito forte com relação à produtividade. Eu preciso de investimento para fazer adubação, ok? E, juntamente com isso, eu preciso que tenha resultado, certo? Então, eu preciso de um conhecimento sobre a fertilidade do solo, sobre as características da cultura, para que eu consiga explicar ou calcular quanto é necessário que eu tenha para conseguir produzir, certo? Uma redução e fixação de nitrogênio e distribuição de carboidratos, tá? Energia, influência na permeabilidade da água nos vasos condutores de seiva bruta, via xilema principalmente, tá? Então favorece essa água. Se favorece permeabilidade de água, favorece permeabilidade ou favorece nutrição da planta, tá? Sua deficiência pode interferir na reprodução da planta e favorecer o aparecimento de doenças. Então é assim, gente, se o cobre está responsável pela respiração e pela fotossíntese, e quando eu não tenho a presença de cobre, ele está inferindo na reprodução da planta, quer dizer o quê? Quer dizer que eu não vou ter florescimento, quer dizer que eu vou ter problema com relação à produção de vagens, produção de grão, produção de fruto. E isso gera um problema para nós, por quê? Porque se eu tenho deficiência desse nutriente, eu vou ter problema com energia, eu vou ter problema com desenvolvimento de planta. E isso é uma coisa ruim, porque interfere no produto final, interfere no quilo por hectare, na produtividade, ok? Vamos falar um pouquinho do ferro agora, tá? Ferro age como um catalisador. Paulo, o que é um catalisador? Catalisador nada mais é do que um agente que carrega alguma coisa, que transfere alguma coisa para algum lugar, que favorece uma reação, tá? Então, participa da formação da clorofila, tá? Carrega o oxigênio, então olha aqui, ó, ele está carregando o oxigênio faz parte da respiração da planta, então se ele carrega o oxigênio, ele está favorecendo essa respiração, favorece energia, produção de energia favorece desenvolvimento de planta, tá? A ocorrência dele, como hematita, magnetita, tá? Em função das características de intempéries nas rochas, tá? Trabalha na síntese proteica, tá? Na respiração da planta, na transferência de energia. Lembra que eu falei do catalisador? Tá nessas questões aqui da transferência de energia, ok? Olha só isso aqui, uma característica importante, uma coisa importante se saber, em solos ácidos, que é o nosso caso em Mato Grosso, certo? A presença de manganês inibe a absorção do ferro. Olha que maravilha! Se a gente tem muito manganês, a gente vai ter inibição da absorção de ferro. Então, é importante observar essas questões, as questões iônicas dos elementos, para que a gente consiga entender qual elemento que pode inibir a absorção de outro, qual é o elemento que pode nos favorecer, tá? A gente vai ver bastante quando a gente estiver falando de adubação e calagem, a gente vai falando de fertilidade de uma maneira mais intrínseca, quando vocês aprenderem quais são as formas de absorção, a gente vai visualizar isso ainda para depois a gente começar a discutir essas questões de que inibe e o que favorece, ok? A calagem excessiva torna o ferro insolúvel. Gente, se é insolúvel, certamente nós vamos ter dificuldade para quê? Para absorver o elemento. E aí eu pergunto para vocês, se eu não tenho facilidade de absorção, o que vai acontecer? O elemento está lá, mas está insolúvel, e essa insolubilidade nos faz ter deficiência. E a deficiência do elemento vai desfavorecer o desenvolvimento da cultura. É um problema? É um problema. Então, como é um nutriente essencial, um micronutriente essencial, vai gerar problema para o desenvolvimento e a produtividade, ou o produto final, que é elevar o ganho. Liberado na forma de íons, tá? A deficiência pode ser notada pelo amarelecimento e diminuição do crescimento. Vocês vão ver eu falar sobre amarelecimento, tá? A mobilidade dos nutrientes, ela vai garantir essa questão se a gente vai observar esses sintomas, por exemplo, o amarelecimento, né? Em função do molibdênio aí, a gente vai observar esses sintomas na folha mais jovem ou na folha mais velha, em função da mobilidade,
A gente vai discutir isso mais à frente, tá? Eu, principalmente agora, eu quase não estou falando sobre essas questões de coloração de flor, coloração de folha, abortamento, amarelecimento, se vai amarecer nervura, se vai tornar a folha quebradiça em função das deficiências dos nutrientes. Por quê? Porque eu quero fazer uma aula específica para isso. Eu preciso que vocês só entendam, por enquanto, o que são os macro e os micronutrientes, as características principais deles, tá? Isso vocês têm que tentar entender mais ou menos. A gente tem mais de 16 elementos aí para tentar entender com bastante característica, com bastante gabarito. Então, primeiro eu quero que vocês se atentem para essas características que eu coloquei aí, deem uma lida no livro, depois a gente vai começar a falar bem específico de cada um, ok? Inclusive a gente tinha feito um roteiro todo, vocês iam apresentar isso para mim lá em sala de aula, mas infelizmente, né, acabou acontecendo essa situação e eu preciso passar isso para vocês, ok? Mas não se preocupem. A priori, eu quero que vocês entendam o que é um macro e um micronutriente, eu quero que vocês entendam as características dos micronutrientes, assim como vocês entenderam em sala a dos macronutrientes, tá? E aí, daqui um pouco, a gente vai começar a falar um pouquinho específico deles, tranquilo? Próximo elemento, próximo micronutriente, tá? Importante também é o zinco, tranquilo? As formas como ele é encontrado em fosfatos, sulfetos, carbonatos de zinco, tá? Importância na síntese de enzimas e hormônios, tá? Principalmente do crescimento. Então, gente, deficiência de zinco vai gerar um problema em quê? Tá? Diminuição de internódio, redução do tamanho da planta, tá? E aí outra influência importante da permeabilidade da membrana e da frutificação, gente. Se ele influencia na permeabilidade da membrana, nós temos que pensar o seguinte: se a membrana está permeável, a gente consegue acessar ela com facilidade, a gente vai ter uma facilidade de absorção nutricional, ok? Se a membrana não está permeável, a gente tem dificuldade de absorção, a gente tem dificuldade de assimilação do nutriente, tá? E isso influencia bastante com relação à frutificação, tá? Se não tem fruto, o que acontece? Reduz produtividade, tá? Mais uma vez, é importantíssimo, tá? Não quer dizer que ele é mais importante do que outro nutriente, ok? Mas tem que analisar as características do que cada nutriente age, onde cada nutriente vai estar interagindo, para depois tentar entender bem a questão da deficiência, por que a deficiência está causando aquilo, por que a deficiência causa uma característica específica em função do que o nutriente, onde o nutriente estava atuando, tá? Tem semelhança com relação à deficiência dele em relação ao boro, ok? Lembra do boro lá participando da germinação do grão de pólen, tá? Da formação do tubo polínico, ok? Então, se eles estão atuando juntos, se tem a mesma deficiência, tá? A carência é tão comum quanto a do boro, ok? E a gente tem na parte da frutificação, o zinco também é um elemento importante com relação à formação de grão, formação de vagem, tá? É um elemento importante, ok? Aí a gente vai falar agora um pouquinho do cloro. Cloro participa regulando o potencial osmótico da célula. Hidratação e turgescência. Por que isso é importante? Principalmente na época da seca, certo? Se ele participa dessas fases, certamente ele vai ter alguma característica de regulação osmótica, tá? E aí, essa característica de regulação osmótica está ligada ao estômago, tá? A característica estomatal da planta, da folha, tá? E a característica estomática da folha, né? Então, a gente vai ter um estômago que vai estar trabalhando em relação a essa regulação osmótica, o cloro vai estar atuando nesse movimento, nessas caracterizações aí, de tentar regular esse potencial osmótico das células, tá? Para não perder água e a planta ficar com problema de nutrição e de manutenção da turgescência, ok? Atua na fotossíntese, tá? Durante a fotólise da água. Fotólise da água, que processo é esse? É o principal processo da fotossíntese, ok? A fotossíntese a gente vai gerar energia, a gente precisa quebrar a molécula de água, certo? Essa molécula de água vai gerar íons de hidrogênio, ok? E íons de oxigênio. Esses íons de oxigênio vão se juntar, os dois, certo? Vão formar vão formar o O2, tá? Que é o ar, o oxigênio. E a gente vai ter um íon hidrogênio se soltando,
tá? Essa quebra, essa fotólise da molécula de água ocorre na fotossíntese para gerar alguns elétrons, né? Que depois vão favorecer a clorofila, ok? Para que a gente consiga gerar energia, tá? É um processo que acontece bastante, acontece dentro do processo fotossintético, tá? Então o cloro atua nessa fotólise da água aí, um processo, favorece então o processo fotossintético, né, de geração de energia da planta, ok? Vai favorecer a clorofila, tranquilo? O excesso do nutriente, tá? É importante falar, e eu trouxe algumas características de excesso, porque assim, o nutriente não necessariamente quanto mais colocar, melhor é, ok? Todos eles possuem uma quantidade específica para que sejam adicionados, tranquilo? Então, por isso que eu disse que é importante a prática, é importante o conhecimento, é importante que a gente tenha um conhecimento bastante amplo para que a gente determine quanto, quando e como adicionar esse nutriente para a planta, ok? Para deixar ele disponível para que a planta absorva o máximo possível, ok? Então é importante anotar isso, é importante verificar sempre isso. Não tem como, gente. Precisa se fazer uma análise de solo, precisa analisar essa análise de solo, ok? Até por isso que é bem difícil a gente conseguir ensinar, interpretar uma análise de solo. A interpretação está ali, está pronta. A análise já determina aquilo, ok? Então a gente tem que pegar, desvendar o que está acontecendo no campo para tentar nutrir a planta, para tentar determinar, deixar ela com o máximo de potencial possível e para que a gente consiga produtividades elevadas, para que a gente consiga suprir a demanda do mercado, ok? Tranquilo? O manganês, tá? A principal atuação na produção de clorofila e participa do metabolismo energético. Gente, se produção de clorofila vai participar certamente do metabolismo energético, então da geração de energia. E se a gente tem essas características, ele vai nos favorecer com relação à prevenção de algumas doenças, tá? Certamente já está atuando aí na síntese, tá? De clorofila e fotossíntese, tá? E a sua falta é evidenciada pelo amarelecimento das folhas. Vira aí novamente, a deficiência está gerando amarelecimento. Como que isso vai ser? Paulo, podia ter colocado uma foto aí para a gente visualizar? A gente vai fazer isso, tá, galera? O que eu quero, por enquanto, é que vocês se familiarizem com os micronutrientes, para que vocês se familiarizem com os macronutrientes, como a gente falou na sala, para depois a gente introduzir essas fotos, a gente conseguir visualizar isso, a gente olhar no campo, a gente ir na prática para tentar ver isso, para tentar deixar isso o mais claro possível para que vocês consigam alinhar na hora que estiver lá no campo, para poder sanar todas as dúvidas de vocês, para quando vocês caiam no mercado de trabalho, vocês consigam determinar qual é o problema que tem ali e vocês consigam sair muito bem com relação à recomendação que vocês vão fazer de adubação, ok? Pessoal, até aqui nós tratamos dos micronutrientes, tranquilo? Micronutrientes, quais são esses, Paulo? Boro, ferro, cobre, manganês, molibdênio, zinco e cloro, ok? Ok? Acho que está bem claro para vocês que são os macro e os micronutrientes: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. Macronutrientes usados em maiores quantidades: boro, ferro, cobre, manganês, molibdênio, zinco e cloro são os micronutrientes utilizados em menor quantidade, ok? Dentro dos macronutrientes a gente tem uma divisão aí de macronutrientes primários, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, e os macronutrientes secundários, cálcio, magnésio e enxofre, ok? Todos com suas características de potencialidade, suas necessidades. A gente tratou disso nas aulas já, tá? Inclusive vocês têm um material aí, tá? Dá uma olhada, uma relembrada. Não podendo esquecer do carbono, hidrogênio e oxigênio, ok? Que são elementos orgânicos, né? Não são minerais, assim como os macros micronutrientes citados, tá? E os carbono, hidrogênio e oxigênio são considerados macronutrientes também, tá? Só não são minerais. Tranquilo? Tem que lembrar disso, não pode esquecer, tá ok? E aí, se vocês observarem aqui, eu peço para que vocês prestem um pouquinho de atenção, ok? Vou tentar marcar aqui para ficar fácil, tá?
esse micronutriente que está sendo mostrado aqui, esse micronutriente que está sendo mostrado aqui, tá ok? Cadê? E esse micronutriente que está sendo mostrado aqui, ok? Com certeza vocês sabem definir, em função da química que vocês fizeram no semestre anterior, vocês sabem definir que esse nutriente é o cobalto, o níquel e o selênio. É óbvio que vocês sabiam disso, tá? Vocês conhecem eles da tabela periódica, tá? E o Paulo não falou sobre eles como micronutrientes, certo? Nós falamos sobre boro, ferro, vamos lá, gente. Boro, ferro, manganês, molibdênio, cobre, cloro e zinco, ok? Então, se a gente falou sobre esses micronutrientes, por que eu esqueci de falar do cobalto, do níquel e do selênio? Gente, vamos pensar um pouco. Será que esses nutrientes aqui que estão sendo considerados, aqui a gente tem uma cronologia da descoberta dos macro e micronutrientes. É uma fonte adaptada do Malavolta, tá? Referência na nutrição mineral de plantas. E aí, se a gente parar para analisar, ele define que o cobalto, o níquel e o selênio são micronutrientes, tá? Por que o Paulo não trouxe eles como micronutrientes? Gente, porque é assim, o selênio, o níquel e o cobalto, assim como o silício e o vanádio também, são nutrientes, tá? O sódio também é um deles, são nutrientes que possuem características de essencialidade em algumas culturas bem específicas. E isso fez com que eu não os considerasse aqui como nutrientes essenciais do todo. Ok? Só para vocês entenderem mais ou menos por que eu fiz essa divisão. Tá tranquilo? Vocês podem achar um material aqui e falar, pô, o Paulo postou um negócio errado lá. Na verdade, eu fiz uma postagem para que a gente trabalhe com as definições mais específicas, tá? Só para vocês entenderem, tá, o que tem no livro de vocês, visualizar talvez um material diferente, conseguir entender por que está assim, beleza? Então, olha só, a gente falou bastante sobre o conceito de nutrição mineral, tá? Principalmente sobre os elementos que são essenciais, que a gente não pode definir, mas a gente consegue definir aqui, ó, tá? Que quem são os essenciais? Macro e micronutrientes. Fechou? Fechou. Tá? Apesar de eles terem essa importância toda, a gente tem que pensar o seguinte, não é só eles que a planta absorve, na verdade a planta não escolhe absorver aquele nutriente, tá? Ele está lá, a planta possui carga, a gente possui diferenças, então a gente vai possuir cargas, essas cargas diferentes elas vão se atrair, ok? E aí vai fazer com que a planta consiga absorver. Para isso a gente precisa de solução, a gente precisa de água no solo, ok? Então assim, algumas características, pH, CTC do solo, são importantíssimas para que a gente tenha esse nutriente disponível, tá? Lembra do ferro lá que ficava insolúvel? Então, isso é uma característica importante, a gente precisa saber, porque se a gente não relacionar isso, a gente acha que só o fato de ter o nutriente lá, a gente já tem ele disponível. Okay? Lembra do conversa que a gente teve com relação ao fósforo também? A indisponibilidade do fósforo no solo? Então, é sobre isso que a gente fala, tá? Como as plantas não absorvem só esses nutrientes essenciais, elas vão absorver outros nutrientes também, que a gente chama eles de benéficos, tá? Ou úteis, ok? Vocês podem observar eles também na relação, tá? E outros nutrientes que podem ser absorvidos também são os tóxicos. Tá? A gente vai falar um pouquinho de benéficos agora, depois a gente fala dos tóxicos. Então, a definição é mais ou menos assim, ó, nutrição mineral de plantas, elementos essenciais, macro e micronutrientes, elementos não essenciais, benéficos e tóxicos. Tá? Os tóxicos a gente pode ter vários, tá? Até em função da quantidade de um nutriente, de que um nutriente está disponível, ele pode se tornar tóxico, ok? Ele pode indisponibilizar a absorção de outros nutrientes, ele pode ocupar espaço da absorção de outro nutriente e isso vai fazer com que a gente tenha redução de produtividade, sintomas de deficiência daquele nutriente, o qual está sendo ocupado por outro, ok? Então, olha só, os elementos benéficos, tá? São os elementos minerais que estimulam o quê? Crescimento vegetal, tá? Ou são para alguns grupos de plantas em condições específicas alguns elementos que possuem potencial de caracterizar melhor desenvolvimento. Trazem um benefício para a planta, okay? Uma resistência à doença, um aumento da parede celular, enfim, características que vão favorecer a planta para que a planta consiga se sobressair, para que a planta consiga produzir mais, tá? Se faltar,
não tem problema, tá? Mas se ele tiver lá, ele vai trazer benefício, tá? Alguns desses elementos, o níquel, ok? Atua principalmente no crescimento da planta, tá? Deficiência difícil de ser visualizada, tá? Tem capacidade de prevenir e reduzir infecções fúngicas, principalmente aqui, ó, ferrugem do trigo e algumas outras ferrugens, tá? Então, possui esse benefício, a utilização de níquel traz esses benefícios aí, por isso ele é considerado um elemento benéfico. Assim como o cobalto, tá? Cobalto, olha aqui, ó, participação na fixação do nitrogênio pelas bactérias, tá? Então, atua aí nos sistemas simbióticos, tranquilo? Tá? Principal função constituir parcialmente a vitamina B12, ok? Vai estimular essa síntese de proteína nos organismos, tranquilo? Processo de regulação hormonal, tá? Síntese proteica, ok? O excesso desse cobalto, gente, vai diminuir a absorção de ferro e manganês, tá? Então, lembra que eu falei das características de similaridade aí dentro dos sítios de absorção? Importante entender isso, tá? Cobalto, ferro com manganês, tá? O cobalto pode estar interferindo aí, diminuir a absorção desses nutrientes, tranquilo? Outro nutriente é o sódio, tá? Requerido aqui para as plantas C4 e CAN, tá? C4, exemplo, milho, CAN, um exemplo de plantas CAN, ok? O cacto é um exemplo para vocês, para tentar entender um pouquinho, tá? Requerido na regeneração da fosfenol piruvato, tá? Da PEP. Então, tá relacionando aí com a fotossíntese, tranquilo? Com a formação, com a produção de energia. E ele vai estimular também nas plantas C3, a soja é um exemplo dela, a expansão celular. E expansão celular está ligado com o quê? Está ligado com desenvolvimento de planta, está ligado com crescimento, ok? Então o sódio atua aí. E algumas pesquisas fazem uma questão bem interessante com relação ao sódio, gente. Está relacionado com a substituição do sódio pelo potássio, ok? Mas isso é bem específico, tá? Vocês vão, se quiser procurar, vocês vão conseguir achar essa substituição. É óbvio que a gente tem que lembrar que isso são especificidades que podem acontecer, mas em função disso ele pode estar ligado também com a regulação do potencial osmótico, com essa questão da saída e entrada de água, da turgescência da planta, ok? Então, analisar isso aí, ok? E aí a gente vem agora falar do silício, ok? A forma de absorção. Aí um exemplo bem interessante, lembra que eu falei da questão da essencialidade do nutriente? Tá? O silício até então, eu estava dizendo para vocês que ele era um nutriente benéfico, certo? Mas aí, ó, vem uma plantinha aqui com o nome vulgar aqui de cavalinha, ela requer o silício para completar seu ciclo de vida. Então quer dizer que ele se tornou para essa planta um nutriente essencial, ok? Sem ele não tem isso aqui, ó, não completa o ciclo de vida, tá? Vai apresentar melhoria no crescimento, ok? Ele vai depositar-se na parede celular, nos espaços intracelulares e no retículo endoplasmático. E isso vai favorecer o quê? Vai favorecer a resistência da planta, principalmente a pragas e doenças. Então, o silício favorece isso, vocês vão visualizar bastante estudos aí na internet, se pesquisar, tá? Da utilização do silício para favorecer essas questões. Ok? Outro nutriente é o selênio, tá? Ele foi considerado por muito tempo tóxico, ok? Possui efeitos benéficos, principalmente porque possui similaridade com o enxofre, que é um macronutriente, tá? Então, determina algumas resistências aí também, ok? E outro elemento aqui para finalizar é o vanádio, tá? Possui bastante importância para os vegetais inferiores, principalmente quem? As algas, ok? Então ele possui essa característica dos vegetais inferiores, tá? Então a gente traz ele para determinar como nutriente um elemento benéfico, tá? Tranquilo? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos tóxicos, principalmente o alumínio. Aí eu digo para vocês o seguinte, presta bastante atenção no próximo slide, tá? Porque o próximo slide traz informações extremamente específicas com relação ao alumínio, que vão estar muito ligadas com relação à calagem e à adubação também, tá? Olha só, é um elemento tóxico,
tá? Alguns estudos vão demonstrar que ele pode ser benéfico à planta ou não. O slide que eu disse aqui, ó, é o seguinte: solos tropicais, nosso caso, tá? Cerrado, e subtropicais úmidos, com altas precipitações pluviométricas, chove, tem altas precipitações aqui para nós? Com certeza. Tem nutrientes solúveis como cálcio, magnésio e potássio. É o que a gente tem. E outros elementos básicos são lixiviados, tá? Por quê? Chove muito, a gente tem latossolos em sua grande maioria, tá? Esses latossolos são solos extremamente intemperizados e profundos, e esses cálcio, magnésio, esses nutrientes solúveis são perdidos, são levados às profundidades, tá? São lixiviados, tá? Quando esses cátions são removidos, tá? O pH do solo diminui, certo? Tem a molécula de hidrogênio lá, tá? Juntamente com isso, a mineralização da matéria orgânica pelos micro-organismos também vai favorecer essa redução do pH, tá? Paulo, redução do pH, você tinha falado que quando reduzia pH lá no início da aula, você falou que reduz pH abaixo de 5,5, a gente tem disponibilidade de alumínio tóxico, tá? Então, olha só, em pH baixo, o hidrogênio atua sobre os minerais, liberando íons alumínio que ficam retidos pelas cargas negativas das partículas de argila do solo. Cargas negativas essas que estavam ligadas com quem? O cálcio, magnésio e potássio que desceram, ou seja, foram lixiviados. Esse alumínio vai se ligar às partículas de argila do solo, tá? E vai ficar disponível para ser absorvido, tá? Ser absorvido. Assim, a quantidade de alumínio em solução aumenta com a acidez do solo. E isso vai fazer com que ocorra o quê? A toxidez por alumínio. O que isso gera, Paulo? Olha só, a gente nota mais esse problema no sistema radicular, tá? Esse sistema radicular, ele é reduzido, tá? Então ele vai ficar menor e mais espesso. Aí eu pergunto para vocês, sistema radicular engrossado, sistema radicular mais grosso, raiz mais espessa e menor, o que vai acontecer com isso? A absorção de água e a absorção nutricional vai ser prejudicada. Gente, eu tinha um elemento, ou quando a gente falava sobre um elemento, se ele fizer falta, a gente está tendo redução de produtividade. Aí eu pergunto para vocês, quando eu deixo de absorver água e elementos químicos, o que vai acontecer com essa planta? Ela vai ter muito problema. A redução de produtividade vai ser enorme, tá? Então, dependendo da toxidez por esse alumínio, nós vamos ter bastante problema com relação a isso, até porque o sistema radicular fica menor, tá? Causa um entortamento, né? A bipartição da raiz principal, tá? Você vai observar que vai ficar com 2 ou 3 raízes com a mesma característica de crescimento vertical, ok? Então, assim, as raízes vão ficar entortadas, vão ficar tortas, tá? Em formatos de S mesmo, isso em função da toxidez por um elemento, ok? Então, a gente visualiza bastante isso no campo, principalmente nas nossas regiões, são regiões tropicais, de solos ácidos, com profundidade, onde ocorre realmente essa lixiviação dos cátions aí, ok? Então, tem que estar bem atento a isso, tá? A toxidez por alumínio é um problema, a gente precisa analisar isso, a gente precisa observar bem a análise do solo para tentar filtrar essas questões, ok? Importante para vocês, gente, agora eu quero finalizar aqui, definir para vocês que a gente falou sobre macronutrientes, a gente falou sobre micronutrientes, a gente falou sobre elementos benéficos e a gente falou sobre toxidez por alumínio, tá? Então, se eu pedir para vocês, se eu fizer uma atividade para vocês falassem sobre macronutrientes, micronutrientes, determinassem alguma característica desses macronutrientes e micronutrientes, eu queria que vocês conseguissem fazer isso, ok? Se não consegue ainda, faz uma dinâmica, estuda, dá uma lida no livro lá, porque vai precisar, tá? Vai precisar para as aulas futuras. E aí eu queria que vocês fizessem o seguinte, descrevessem os principais sintomas de deficiência dos macro e micronutrientes dos vegetais. Tranquilo? Essa descrição aí sobre essas características, eu quero que vocês façam, tá ok? E me enviem por e-mail.
Paulo, dificuldade para fazer isso? Ok. O que eu vou fazer? Eu vou tentar disponibilizar para vocês um grupo, tá, de WhatsApp, onde vocês consigam acessar o meu e-mail. Eu disponibilizo o meu e-mail para vocês, tranquilo? Apesar que vocês têm isso pelo ar, mas tem gente que está meio sem acesso. E aí, o que eu vou fazer? Eu disponibilizo meu e-mail para vocês no grupo e vocês vão conseguir enviar isso para mim por e-mail para ficar registrado, ok? Quem enviar vai ter data para envio, tranquilo? Geralmente até a próxima aula, tá? E aí, vocês me enviando essa atividade, eu vou ter como avaliar vocês, como lançar nota no portal, tranquilo? Gente, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Eu sei que a aula é um pouquinho longa, mas eu peço que vocês assistam, peço que vocês visualizem todas, porque a gente precisa analisar esses micronutrientes, esses macronutrientes, entender um pouco da dinâmica deles, para que a gente consiga ter sucesso quando for falar sobre fertilidade do solo, adubação, análise de solo e quando a gente for falar sobre recomendação de adubação, recomendação de calagem. Tranquilo? Dá uma analisada bem boa aí nesse material. E vamos trabalhando em conjunto, tá ok? Obrigado pela participação de vocês. Vai me mandando pergunta, vai mandando dúvida aí que a gente vai tirando, vai tentando sanar essas dúvidas de vocês aí, tá ok? Eu fico à disposição de vocês. Um abraço, até mais, se cuidem, tá? Fiquem em casa. É um momento de a gente ter cautela, tá? Um momento de a gente se programar, analisar e estudar, ok? Não fiquem parados, estudem, corram atrás do prejuízo aí. Vamos tentar aprender o máximo possível. Obrigado, um abraço a todos.